Adição algébrica de radicais, né? Só é possível a adição de radicais semelhantes. Se eles não forem semelhantes, não podem ser feito essa adição, né? E dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice, né? E o mesmo radicando. Vamos entender um pouco melhor isso. Então aqui eu tenho a raiz na enésima de A. O meu N é o índice e o A é o radicando. Então, radicais semelhantes. Então, duas raízes, né? A índice é 3, o outro também índice é 3, logo tem mesmo índice. Radicando 5, radicando é 5 também, logo tem também mesmo radicando. Portanto, esses radicais são semelhantes. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, isso resulta em... Só lembrando que aqui na frente do 3 eu tenho o número 1. Ah, e por que eu não escrevo esse número 1? Não há necessidade. Todo número vezes 1 é o próprio número, né? Então, se eu somasse aqui, ó, 1 mais 1, 2 raiz quadrada de 3. Isso que acontece. Então, verificando, 2 raiz quadrada de 3. 3 vezes raiz quadrada de 7 mais 2 vezes a raiz quadrada de 7. Eu vou somar aqui, ó, a mesma coisa, o 3 mais o 2. 3 mais 2, 5. E o radicais, né, a gente repete ele. Tudo bem? Então, resulta em 5 raiz quadrada de 7. 7 raiz cúbica de 4 menos 5 raiz cúbica de 4. A primeira coisa a observar, sempre, se os índices são iguais e se os radicandos são iguais. São iguais? São. Então, portanto, são semelhantes. Então, vou fazer 7 menos 5. 7 menos 5 resulta em 2 raiz cúbica de 4. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8. Puxei aqui agora, né? Se observar aqui, ó, o meu radicandos são diferentes. E aí? Eu tenho que procurar uma maneira de tornar os radicandos iguais. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu vou fazer por fatoração. Então, começando, fatorei o 50. Eu vou escrever na forma de fatores, né? Como assim? 2 vezes 5 elevado a 2. Vou fatorar o 8, a mesma coisa. Eu vou escrever novamente de forma de fatores. 2 vezes 2 elevado a 2. E vou reescrever na raiz. Então, a raiz de 50 ficou a raiz quadrada de 2 vezes 5 elevado a 2, mais a raiz quadrada de 8. 2 vezes 2 elevado a 2. O que eu vou observar aqui? O meu radicando, que tem o índice, que tem o expoente igual ao índice. Tem um expoente igual ao índice. O que eu vou fazer com esses números? Eu vou extrair ele da raiz, eu vou retirar da raiz, né? Vou extrair esse número da raiz. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Agora sim, observe que nós temos radicais semelhantes, mesmo índice e mesmo radicando. Eu logo posso fazer 5 mais 2, que resulta em 7 raiz de 2. Então, 5 mais 2, 7, raiz quadrada de 2. Eu vou fazer esse mesmo exercício de uma outra maneira, sem essa fatoração. Eu não vou fazer com essa fatoração. Ó. Não vou fazer desse jeito, eu vou fazer de uma outra maneira. Então, vamos lá. Vamos lembrar essa propriedade, ó, que raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Eu tenho que lembrar essa propriedade, tá, dos radicais. Então, a raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8, isso vai acabar em raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Poxa, o que você fez aí? Observe. 25 vezes 2, 50, que é a raiz quadrada de 50. E 4 vezes 2, 8, que é a raiz quadrada de 8. Ah, então qual é a lógica? A lógica é procurar dois números que quando eu multiplicar, vai ser igual a 50 ou ser igual a 8 e que um seja um quadrado perfeito. O que significa quadrado perfeito? Ou seja, tem uma raiz exata. Então, o que vai acontecer? Raiz quadrada de 25, 5, vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4, 2, vezes
raiz quadrada de 2. Agora nós temos radicais semelhantes. É só fazer 5 mais 2, que resulta em 5 mais 2, 7 raiz de 2. Ou seja, obtemos o mesmo resultado da atividade anterior, feito de uma outra maneira. Valeu!